Boa noite. Entrando ao vivo aqui, são 7h02. Hoje vai ter uma live. Olá, Elaine, tudo bom? Olá, Fabiola, tudo bom? Esperando a Rebeca. A gente está fazendo a live aqui pelo meu Instagram, que a logística ficou mais fácil. A gente hoje vai falar sobre, boa noite, o uso de eletrônicos nas férias. Pilão ou mocinho, né? A Rebeca Deixa eu convidar aqui. A Rebeca é diretora da Escola Interlúdica, uma escola de educação infantil. E acho que vai dar certo. E eu tenho uma parceria com eles com muita alegria, porque são professores que foram professores da minha filha na educação infantil. Então é uma... Olá, Rebeca. Estou falando aqui que é uma parceria. Hoje é o que eu sou, é uma forma de retribuir, né? De construir junto, porque eu sou mamãe de vocês, né? Na verdade, assim, minha filha na educação infantil foi aluna de quase todas as professoras da Interlúdica. Mudou, né? A Rebeca mudou com a pandemia, todo mundo foi se reestruturando, né? Mudou o local, o nome, mas não, acho que não como é que se diz? Não a raiz, não o povo que faz acontecer, né? Então eu sou uma ex-mamãe da escola, não deixa de ser. De outro espaço físico, mas não é? Pronto, agora a tua imagem ficou melhor. Agora ficou melhor. Eu vou pedir aí a todo mundo que aperte o coração, né? Porque é assim que o Instagram considera que o tema da live das pessoas é interessante, né? E esperando o pessoal entrar, já entraram algumas pessoas. Quem souber ir na logística, aí Diego entrou, boa noite, Diego. Mandar no aviãozinho para os conhecidos também, né? Então, quanto mais coraçãozinho, mais aviãozinho, a gente sabe que é o funcionamento tecnológico. Olha a tecnologia, né, Rebeca? Olha o funcionamento tecnológico. Deixa eu aumentar o... Olha ela como nesse aliada, sentido, né? olha o uso que nós estamos fazendo, né? Que a gente está... deixa eu ver, entrando. Aí, coração, subiu um coração. Já entraram aqui, Rebeca. A Elaine, a Fabiola, eu conheço. Entrou, aí veio você, Gel. Aí agora me perdi, ateliê, pronto, sejam bem-vindos. Pronto, agora tem mais gente entrando. Boa noite, arrasem. Já manda aí para todo mundo o aviãozinho. Pronto, coração. Eu e Rebeca temos um script, né, Rebeca? Uma proposta de um roteirinho de temas que foram que motivaram, né? De aspectos desse tema que motivaram a gente. E temos também uma participação bacana. Então, no finalzinho, eu vou uns 15 minutinhos antes, pelo menos, né? A gente vai para as perguntas. Comentários, perguntas, né? Pronto. Então, eu vou... Abrimos uma questão de perguntas e é legal essa interação, essa troca, até porque direciona, né? O que de fato as pessoas precisam saber, o que as pessoas querem saber e tudo mais. Fica muito mais um bate-papo do que uma live interessada, que não é o que a gente propõe. Acho que vale a pena a gente falar do que foi o que motivou a gente, né? A fazer esse tema. E aí a gente tem os aspectos e já vai trazendo as perguntas. Então eu vou lá, a Rebeca me ajuda, assim. A gente pensou nesse tema, né? A Interlúdica é uma escola de educação infantil, né? E como até uma das pessoas comentou assim, a tecnologia já faz parte do mundo das crianças. Então deve ser a mãe ou pai de uma criança pequena, né? Não falou adolescente. E a gente acaba ouvindo muito na escola, ou entre amigos, ou até na clínica, no meu caso, né? Eu sou psicóloga. Os pais falaram assim, meu filho
não dorme direito, ele dorme muito tarde, fica jogando a madrugada toda. Meu filho não come direito, só quer ficar no tablet, no celular durante o almoço. Meu filho está, não na educação infantil, mas meu filho está mal na escola porque não larga o celular, só quer ficar jogando, ficar no WhatsApp com os amigos, né? E aí o que fez a gente pensar é que esse discurso, quando vem assim, essas frases, é como se o aparelho, né, o celular ou o tablet, o jogo eletrônico, o game, né, no computador, né, às vezes no game, mas hoje em dia mais no computador, o YouTube, o TikTok, como se isso só por si, o aparelho, fosse o causador do problema, né? E a gente conversando, nós temos a mesma visão, a Interlúdica e eu, né? Por isso a parceria, que a questão não é o aparelho em si, nem o YouTube. Eu não sei se a Rebeca está me ouvindo. Seja bem-vindo todo mundo que está entrando aí. Rebeca caiu, vou esperar ela entrar. Eu vou seguir, tá? Aqui vou informar a pessoa de que eu estou na live. Foi minha mãe que me ligou. Estou mandando uma mensagem para ela, tomara que ela veja. Vou esperar a Rebeca entrar de novo também. Gel, se você puder, o Ró tá aí também, se puder chamar a Rebeca para ela entrar. Então, assim, a gente... deixa eu botar entra de novo para a Rebeca. Quando a gente pensa nesses discursos, não é o aparelho em si que causa o problema, né? Não é o celular que está na minha frente, não é o YouTube, não é o TikTok. A questão, o que está em jogo, na verdade, é a relação da pessoa, do sujeito, com a tecnologia, com os eletrônicos, né? É o tipo de relação que a criança tem e o adolescente tem com os eletrônicos, com os recursos tecnológicos, que podem tornar a vida mais difícil ou causar problema e, de fato, depender da dinâmica, como o uso é feito dessas questões todas, de fato pode ter dificuldade de sono, a irritação, irritabilidade, se usa com fone de ouvido maior ainda, pode dar problema na audição, né? Eu tô aqui olhando pro lado porque eu tô vendo se Rebeca me dá uma mensagem no WhatsApp que tá aberto, né? Então, por isso a gente trouxe a ideia, seja bem-vindo também, Fal Estrela, Ivani. Oi, Fernanda, tudo bom? Mãe Movimento Negro, Henri Lucas Souza, Geisa. Geisa, puder falar com Rebeca, eu agradeço. Né, todo mundo. Rebeca disse que teve problema. Disse que é para eu convidar ela de novo. Vamos ver. Deixa eu achar. Pronto. Chamei. Acho que ela daqui a pouco entra. Oiê. Pronto, oiê. Pronto. Por causa dos jogos também. Acho que é Henrique fala, né? Eu só estou vendo a minha imagem. Ah, a Rebeca entrou. Eu estava falando, coloquei aqui, Rebeca, consegui, que eu fiquei olhando o computador para poder falar com você, que o que pode afetar e trazer problema no dia a dia é a relação, a dinâmica com os eletrônicos, né? Não é o jogo em si sozinho, né? Mas a forma como essa relação se dá. Isso. Né? E aí a gente propõe trazer para todo mundo e pensar aqui, quem quiser ir colocando, seja bem-vindo, Paulinho, comentário assim, o que é que essa tecnologia, né, os eletrônicos e a tecnologia oferece? Por que ela é tão interessante para os adultos também, né? Porque a gente fica nela. Olha a gente usando ela aqui, né? O que ela é tão interessante para a criança e para o adolescente, né? Se alguém tiver alguma ideia aí, por que ela é interessante, a gente dá 2 segundos e já responde, né? Mas se a gente pensar, eu acho que vale... Pensa aí, diga aí, Rebeca, fala aí. Que eu tô olhando aqui, ó. Já vamos... deixa eu só chegar.
quando, como diz Laila, caiu, levanta, né? Levanta, caiu e levanta. Tá, eu tô vendo aqui, ó, dificuldade com o YouTube, benefícios e malefícios. Tá, dizer, a gente vai responder, tá na sequência aqui. Então, assim, que eu vi o pessoal respondendo. O que a gente está no segundo ponto. Eu já apresentei o que motivou a gente a fazer a live, né? E aí o que a gente identifica, acho que nas escolas também, né? Isso a Rebeca me acompanhou quando a gente conversou, é que a tecnologia oferece diversão, né? Informação, diversão, lazer, informação e relacionamento, né? Encontros. Permite a eles, principalmente agora, se a gente pensar na pandemia de maior isolamento, e ainda mesmo voltando à escola presencial, pensando muito também nos adolescentes, é a forma de encontrar os amigos e ter os relacionamentos, né? E sempre será, ela vai se manter assim, né? Mas eu observo mais intensificada agora essa questão da tecnologia, dos eletrônicos, favorecer os relacionamentos, porque a gente está retornando às coisas presenciais, mas ainda tem que dar o oi assim. A minha filha tem 7 anos, brinca de picula encostando o pé, pega encostando o pé, né? Sei de adolescentes que as cadeiras, eles, para conversar, mesmo na escola, conversam pelo Zap, porque estão longe fisicamente ainda, né? Então, ela entra com maior intensidade, assim. Mas é o que ela oferece, né? A diversão, a informação, penso eu, não sei se, né, se a gente pensa nisso, se alguém tem mais alguma ideia do que... E pra gente também, pense aí, o que a gente geralmente faz quando acorda? Eu olho a hora, mas a gente olha o Zap. Quando vai dormir, né? Acho que no caso do adulto entra também o trabalho, né? Muitas vezes, né? E aí a gente separou, né, um pouco, inclusive, que aí alguém me perguntou dos benefícios e malefícios. Eu estou me mexendo e está saindo foco. Das crianças pequenas, né? De 1 a 5 anos. Aí a gente pensou em separar das crianças maiores e adolescentes, né, Rebeca? Depois falaram das crianças pequenas e das menores de 2 anos. Para a gente pensar e trazer uma reflexão, né? Eu estou olhando aqui para não perder o fio da meada, né? As crianças maiores, de fato... Foi até uma pergunta que me parece que Geisa finalizou aí, né? Essa questão dos benefícios e malefícios do uso desses eletrônicos para crianças de 1 a 5 anos. É mais ou menos o que a gente já colocou na pauta e separando, né, por idade, né? Primeiro que até os 2 anos, a indicação da Sociedade Brasileira, do Regional, da Sociedade Brasileira, né, nem só regional, né, é o federal de pediatria, aí a gente vai dificultar a vida dos pais e das mães, né? Mas vamos lá. Eles não têm acesso aos eletrônicos. Mesmo que, né, passivamente, nenhum. Porque é o acesso deles, né? É passivo. Tem um psicólogo que eu gosto muito também, que eu acompanho, e o Alessandro Mari Pietro, ele fala assim, que a pergunta que ele faz, eu adoro. Quem é que comprou? Como é que a criança teve acesso aos eletrônicos, né? Ela não saiu comprando na loja, fomos nós, né? Somos nós que oferecemos. Então, quando a gente oferece numa criança até 5 anos, é passivo. Até 2 anos é literalmente passivo. Uma das pessoas comentou algo assim, que o celular até ajuda, muitas vezes, porque distrai a criança. Eu concordo. A TV também distrai, mas depois tem um comentário, uma coisa que eu acho bacana para a gente pensar sobre a TV e os celulares e tablets e tal, né? Mas porque é uma relação passiva da criança menor de 2 anos. Ela não processa cognitivamente nada, ela vê um monte de estímulo desorganizado na cabecinha dela, entra a forma como as imagens, os sons entra tudo desorganizado. A criança, aí a Rebeca vai bem
colocar, que é a proposta da escola, que é pela interação, né, Rebeca? Independente do nome da linha da metodologia que interessa mais a gente, os nomes técnicos, é que a criança, o bebezinho e a criança muito pequena, ela se organiza a partir do que a gente fala. Então ela faz muito, ela come, dorme, faz xixi e faz cocô. Aí quando ela tá fazendo algum número, a gente fala número 2, a gente vê a carinha do bebê, né? Fica tudo vermelhinho e tal, e a gente fala, você comeu muito, não tem essas brincadeiras? E cada família fala, ixi, agora foi... Aqui eu falava assim, xixizão. Então, assim, a gente organiza o mundinho aos poucos, por nossa fala, pela nossa cara para o bebê, cada um com sua forma. É que eu falava, até falo até hoje, se demora muito, que é xixizão. Então, assim, ela precisa do contato humano para organizar. Tanto que um bebezinho, se estiver num lugar muito barulhento, ele se incomoda, né? Muita luz. Não muita luz, mas mudanças bruscas, né? Porque é muito estímulo de uma vez só. E quem organiza isso é o contato humano, não é a tela. Por isso, o risco extremo de bebês. Tem até uma colocação bacana. Posso ler, Rebeca? Aquela que a gente achou? Do bebê, de uma médica pediatra. Ela coloca aqui, ela coloca aqui, ó. É uma das pessoas que participou da construção de um manual sobre o uso das telas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? E aí ela coloca a seguinte coisa, ela é a doutora Evelyn Eisenstein, acho que é assim que se pronuncia, é uma das autoras do manual. Ela diz que nada substitui o afeto humano. Eu estou lendo aqui. Aí abre aspas. O olhar, a expressão facial, todo esse contato com a família é vital para a criança pequena. Uma fonte instintiva de estímulos e cuidados que não pode ser trocada por telas e tecnologias e são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem, das habilidades cognitivas e sociais. Atrasos nessas áreas são frequentes em bebês, né, falando dos menorzinhos, né, que ficam passivamente expostos às telas por períodos prolongados. Fecha aspas. Né? Então, por isso que a recomendação é evitar a exposição. Porque para criança pequena é joguinho. A Laila gosta até hoje, assim, eu acho Tomcat. Você manuseia a tela para o bonequinho tomar banho. Você faz assim e ele vai para o trocador de roupa ou ele muda de ambiente. Ela acha engraçado ficar... Talvez de você, mas fascina. Ela gostava disso aos 5 anos, ela ainda acha engraçado de vez em quando. Porque aqui em casa a gente tem um sistema que tem recursos, aplicativos que ajudam você a controlar o uso da internet, do tablet e tudo mais. E a gente tem. Quem cuida disso é o pai, que entende melhor. Então a gente tem um tempo que ela pode usar para jogo. A gente liberou mais cedo do que queria. Mas aí ela joga alguns jogos que os amigos jogam, ela joga sozinha. E quando não tem um tempo, não tem tele, de noite também tem uma hora que vai dormir, o tablet faz boa noite. Né? Pode dar boa noite, tem que dormir. Mas quando ela não pode, a internet, alguma coisa, ela pega esses joguinhos e ela acha engraçadíssimo. Ela, sim, ainda é muito meninona, tá com 7, então, mas ela tá com 7. E ainda assim, depois de um tempo, eu falo, agora chega. E puxo, depois de às vezes meia hora, 40 minutos. Eu até passo, às vezes, do tempo recomendado, né? Mas aí, é isso que a gente fala. A gente organiza a vida da criança. No que a gente fala para uma criança mais velha, espera, não atravessa, ela já tem cognitivo para entender a frase toda. Para um bebê, é muito no toque, né, Rebeca? Vocês tinham a creche, né? Quando eu conheci vocês, virei mamãe, comecei a ser cuidada na época era a Escola Ama, né? Mas vocês vão abrir aí a creche, estão cuidando para isso, né? Eles precisam do toque, né? Para se organizar. Seguindo essa mesma linha, né, do que era defendido, inclusive, pela AMA. Sim. Baseado na teoria de Vygotsky, né? Que ele defende justamente essa ideia de que a criança ela precisa do concreto.
ela precisa experimentar, ela precisa experienciar, ela precisa conviver, ela precisa conversar, ela precisa trocar com um amigo para que esse desenvolvimento aconteça realmente de forma plena, né? Então, assim, quando a criança ela é submetida a um jogo eletrônico, né, muito antes dos anos, a gente não consegue dar conta de todo esse leque, né, que precisamos ofertar para que a criança desenvolva. Aí os pais justificam, mas o que eu estou mostrando para meu filho é um vídeo educativo, né? Eu até conversava isso com a Camila, que educativo é um termo muito amplo. Eu ouvi essa semana, inclusive, porque a gente acabou ficando muito envolvida com a temática, discutindo muito antes de trazer aqui para vocês. Eu ouvi uma das mães, até muito próxima para mim, falar assim, mas minha filha sabe quase tudo em inglês assistindo o vídeo. Né? E eu acho que essa é uma justificativa que os pais utilizam muito para que permitam que as crianças elas tenham esse acesso e muitas vezes seja um acesso sem um monitoramento, seja um acesso sem um limite. Porque eu acredito, né, defendo que precisa haver um equilíbrio, né, em tudo. Então, eu tenho algum exemplo para mim. Sim, a criança ela aprende o inglês, vamos dizer, de 1 a 10, através de um videozinho. Seria mais significativo para essa criança aprender esse inglês através de um jogo, por exemplo, inclusive com outros colegas, por exemplo, onde ela não só iria aprender de 1 a 10, memorizar isso em inglês, mas ela iria aprender regras de convivência, ela iria aprender ouvir o outro, respeitar o momento do outro, esperar a sua vez. Então, é um leque de habilidades que a criança... Cortou um pouco para mim, eu não sei se vocês estão ouvindo, Rebeca, ou a mim, quem puder escrever. Cortou, Rebeca, é um leque de habilidades, para mim cortou. Ficou... acho que para mim só ter paciência. É questão de internet. Então, assim, é um leque de habilidades que talvez, né, talvez não, com certeza, a criança com o eletrônico em si, ela não consegue desenvolver a gente de forma até plena, né? Tem uma outra coisa também, assim, uma coisa é você aprender as palavrinhas isoladas, ainda mais uma segunda língua, né? Outra coisa é você contextualizar o aprendizado dessa língua. Tanto que a gente vê todo um movimento de tentar trazer uma imersão, no caso, o inglês, né? De uma forma mais vivida, né? A imersão, a proposta é justamente essa, né? Em vez de ter a aula de inglês que nós tivemos na escola, aquele inglês, tem ainda, né? Porque precisa ter pela programação curricular, né? A gente sabe que o aprendizado, quando você aprender de fato, tem que viver, né? Eu fiz até um post, depois eu passo para a Rebeca um pouco do que diz assim, porque a gente aprende pela vivência emocional, quando a gente tem um emocional envolvido, infelizmente, pela dor também, pelo prazer e pela dor. Todo mundo vai lembrar do professor que mais marcou, que mais estimulou, o cara, ou a professora mais bacana, engraçado, que sabia ouvir, que sabia respeitar, que era bacana e ninguém fazia chacota com ninguém na sala, mas também vai lembrar do professor que tinha medo. Agora vai saber usar muito melhor o conteúdo do que foi ensinado pelo professor que fez o ambiente da sala de aula um ambiente seguro e agradável. Então, assim, o eletrônico é impessoal, né? Uma outra questão, quando a gente fala das crianças maiores de 2 anos, vamos botar os bebês de 0 a 2, não dá nem de forma passiva. O que a gente muitas vezes fala em termos um pouco mais, sei lá, técnico, é que na verdade é uma distração passiva. A gente nem estava conversando, né, Rebeca? A gente escolheu não colocar um brincar passivo, porque o brincar tem participação ativa. A criança tem voz, ela opina, ela observa,
tem engajamento, tem interação. Ali ela não está brincando, ela está se distraindo. Que em algum momento, todos nós como adultos, mas na pandemia, colocamos as crianças para fazer isso ou aquilo outro. Aqui no caso da casa é a TV. Para que você, adulto, possa fazer outras coisas. A minha filha agora mesmo está assistindo televisão. Para que você possa ou cozinhar, ou fazer uma coisa do trabalho, ou dar conta de um outro filho, ou alguma coisa nesse sentido, a gente tem feito. Eu sempre falo na clínica assim, que a gente tenha consciência das escolhas e da necessidade e a gente consegue um equilíbrio melhor. Porque a gente... Oi, Sabrina, seja bem-vinda. A gente consegue lidar melhor com as cobranças e culpas, etc., sabendo que neste momento estou eu e ela aqui. Então, como a gente está lidando, ela fica na TV, né? E a questão dessas é uma distração muito mais passiva, né? Do que brincar. Quando eles ficam mais velhos, aí eles interagem também. A criança maior e o adolescente, de fato, ainda mais o adolescente, eles têm uma interação. E aí eu sempre falo aos pais, isso acho que mesmo que seja pequenininho, mas os pais hoje da Interlúdica serão pais de crianças de Fundamental 1, Fundamental 2, a meninada vai crescer. Então, assim, quando alguém está jogando, conversar, né? Alguém fala, perdi para fulano. Ah, foi? Que jogo foi? Eu não entendo nada de jogo. O pai que acompanha, sabe jogar, curtir. Peraí que ela abriu a... Ah, não foi. Foi o vento. Pensei que era... Porque quando é algo muito importante, ela vem. É o nosso combinado. Mas foi o vento. Mas perguntar, que jogo é esse? Aí é um parkour. E o que é parkour? Então, você tira daquele isolamento, traz para a roda de conversa, para a hora do almoço, para o café da manhã. Eu e ela conversamos muito na ida e volta da escola. Ah, mas esse eu não conheço nada. Alguém fala, minha mãe, você não entende nada de jogo. Mas estamos conversando. Ah, joguei com fulaninho, joguei com Rebeca. Rebeca ganhou. Diga, Rebeca aprendeu. Rebeca tem... Então, você começa a conversar, começa a ouvir nomes de colegas, participa, mostra um interesse genuíno. Então, a criança fica... Ela vê que você está ligada nela, né? Que você não está só despachando. Porque eles sacam quando a gente está despachando. Uma vez ou outra, eu acho assim, tem que despachar, faça, se resolva, depois fica algum momento bacana. Você mostra interesse pelo mundinho dela. O interesse genuíno, porque eles sacam quando a gente não está ligado, né? Então, assim, dá para buscar, perguntar, entender como é tal joguinho, e até, mas se esse jogo não é para idade menor, aí ela pode falar, mas eu adoro, porque eu acho engraçado o Tomcat fazer esse barulho. Porque eu perguntei, ela falou, eu adoro quando faz assim, tac, tac, e aí fez. Então, assim, você participa um pouco e você acompanha, né? Deixa eu ver uma outra coisa. Tem uma diferença da TV, se a gente pensar um pouco. A TV não deixa, não é tão individualizado. Eu tô de fone, né? Então, eu tô aqui, que eu tô ligada nela pela função materna aqui. Mas, assim, ninguém entra nesse mundo, ninguém sai desse mundo. A TV não. A TV, eu escuto que ela... Então, assim, também uma coisa... Você vai achar uma orientação para todas as idades, é que seja televisão ou eletrônico, que não fiquem em nenhum ambiente, ou no quarto, ou na sala, quarto da mãe, no quarto de porta fechada, isolado, né? Então, a TV está aí no quarto de alguém, está na sala, ou está no quarto da mãe, a criança tem no seu quarto, deixar a porta aberta. Até para que você possa acompanhar o que eles estão vendo, porque a TV hoje passa YouTube, né? Então, assim, você escuta, às vezes está alto, tem alguns programas que ela gosta que quando põe fica altíssimo e outros fica baixo. Então, você tem que interagir com o outro. Baixa, tá alto, tá me incomodando. Então, mamãe, o seu jornal tá alto. Então, tem uma interação, né, Rebeca? Essa coisa do limite do outro e tudo mais, que o eletrônico, aqui, ó, não dá. O eletrônico é individual, eu no meu mundo não preciso conviver com ninguém, nem ter paciência em nada. Porque sou eu comigo mesmo. A televisão não é tão individualizada, né? Então... possibilita uma conversação, até mesmo sobre o que está sendo visto, né? Na emissão de opinião. Então, a TV, ela meio que possibilita isso, essa questão da interação, diferente dos jogos, principalmente no celular, tablet, que é algo mais individual. Mas uma fechado, outra coisa que você falou, que eu lembrei quando você falou de uma mãe que comentou, mas minha filha já está falando, aprendendo inglês, né?
eles são mais craques em mexer os botões, né? Em achar, entender o ícone. O ícone hoje de ligar e desligar não é mais um off escrito, né? É um símbolo assim, com um tracinho no meio, né? Não é assim? O símbolo de ligar e desligar hoje em dia. Eles acham rápido. Mais rápido até do que eu, e muito mais do que as vovós e vovôs e tal. Ou para quem não é ligado. Mas isso não dá a eles a habilidade de manusear, fazer uso da situação, eles precisam ainda serem cuidados da proteção dentro e fora do ambiente online, né? Ele não tem discernimento do que vê, né? Do que fazer com o que aparece na tela. Então, às vezes, as TVs agora aparecem, não, precisa atualizar tal coisa, ou o pacote novo. Eu sei porque aparece aqui. Aí a gente orientou a Laila, ela chama toda hora que aparece. Se tiver com problema na internet é um saco, porque aparece toda hora, porque a internet não tá boa. Mas às vezes é assim, você quer um pacote novo pra gente pagar. Se ela clicar no OK, provavelmente vai bater direto no cartão, porque está registrado e está tudo mais, a gente só vai saber no final do mês. Né? Ou ela aperta algo e ela desconfigura alguma coisa. Então, assim, eles não sabem, ou ela aperta, aceita alguém numa conversa, ou ela dá uma informação, ou ela posta uma foto. Não, ela não tem nessas coisas, mas ou ela aceita alguma coisa, ela diz sim, e ela está abrindo a câmera de algum, né, da câmera do tablet, que no caso é o que ela acabou tendo acesso, né? Ela não tem celular, né? E aí, assim, se a gente pensar, a gente não deixa uma criança sozinha numa praça, no Parque da Cidade, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Praça do Campo Grande, naquele Parque dos Ventos, que é lindo, né? Que é na Orla, você não deixa. Por que a gente vai deixar na internet? A internet é um mundo, é que a gente não vê. Mas tem gente que sabe ver a gente do outro lado, pro lado de cá, né? E a gente ensina a não falar. Como? Um risco, né, Camila? Porque presentemente sim, é um risco concreto, né? Vamos assim dizer. E a internet, eu acredito que isso é mais perigoso porque ela está camuflada, não é? É um risco que nem todo mundo identifica como risco. Porque assim, um pai e uma mãe deixar uma criança num parque, um adulto, né? Ele vai pensar, poxa, um estranho pode pegar, ele pode ser sequestrado, ele pode ir para um local que vai se machucar, então tem todas essas hipóteses, né? E talvez esse mesmo adulto desconheça tamanho risco que tem nos eletrônicos, né? E que eu digo que talvez seja mais perigoso porque por ele não se mostrar tão abertamente como esse risco concreto, né, de um parque, de um zoológico e etc. Existem alguns vídeos, eu me lembro muito numa época que eu também trabalhei em escola, eu posso até procurar um vídeo, que vai mostrando aos pouquinhos, é um vídeo de Portugal, porque a gente identifica que é português, mas com as diferenças. O pouco que a criança responde, no instante, a pessoa que está do outro lado identifica a escola da criança, né? Uma das coisas que vocês vão achar em orientação de todas as orientações de SaferNet, que é um site muito bacana, para a gente aprender como pai e mãe, o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo mais, é não postar fotos de crianças, muito menos dizer onde está, com farda, etc., porque você vai dando todas as dicas. E assim, a gente está dentro de casa, né, Rebeca? Eu estou aqui num ambiente que eu organizei para trabalho, eu estou na minha casa, eu estou segura. A gente não imagina que num ambiente que é para a gente estar mais seguro e que a gente dá segurança para os nossos filhos, algo entre, né? Algo invada a nossa casa desse jeito. Mas, então assim, de conversar com estranho, de hacker, de etc. Vamos ver se a Rebeca teve algum problema, né? Mas uma orientação também que você escuta de pessoas que trabalham com a internet é que eles fecham a câmera, né? No computador, onde tem um buraquinho da câmera, eles botam papel. Diz que o certo é fazer isso, para que você não fique com botar um tagzinho em papel e só quando você for usar a câmera você tirar. Eu sempre esqueço, vou fazer isso, vou descobrir onde é o buraquinho da câmera aqui do meu computador e
fazer isso, mesmo quando você não esteja com a câmera ligada, eu acho. Os grandes caras da internet fazem isso, né? A gente fala para não falar com estranhos, mas eles conversam. É porque tem criança muito pequena, mas tem criança que está no TikTok, alguém bota outra idade para criança, né? A criança pequena não sabe fazer um cadastro no TikTok, né? Mas numa conversa, numa troca, num curtir, num etc., ela está falando com estranhos. Então você pode interagir, olhar um vídeo, mas a gente fala de uma educação digital, né? A gente não foi preparado para isso. Mas é explicar também que não é para conversar com estranhos na internet. Né? A gente não pensa nisso, né? Aí, que mais? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu não não olhei tanto o chat aí da conversa. Mas a gente tem algumas... Vou pegar aqui o que a gente teve como colocação, Rebeca, que o pessoal falou assim, que um dos desafios era... Aqui, tá. Notebooks novos já vem com essa possibilidade de fechar para ver que é sério. Aí, ó, notebooks atualizados, para ver que o meu viu? Eu vou olhar, Lu. Já vem com essa opção de fechar a câmera. Eu vou tentar descobrir se o meu viu? Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, que é o marido que sabe ver essas coisas, né? Vai que o meu tem. Para você ver o quanto que é sério, né? Uma pessoa colocou assim que o desafio é conseguir fazer a criança cumprir os limites estabelecidos com responsabilidade. Eu sei quem fez, porque foi uma resposta ao meu story, é uma mãe de uma adolescente. Mas eu acho que é um desafio também para mães de crianças menores, né, mães e pais. E aí a gente ficou pensando, por que é tão difícil? Né? Uma outra pessoa falou assim, a questão que o celular não é só vilão, também ajuda a distrair. O tempo certo para a idade a gente respondeu já um pouquinho, acredito eu. Né? E a gente pensou, por que é tão... Diga. Eu acho que aquela questão sobre a casa dos avós, que eu acho que foi um tema que, inclusive, entre pano nós duas deu... Então, vamos lá. Pano pra manga, uma outra pessoa, né? Falou que o acabou... desafio, né? Que a gente lançou assim, qual o seu maior desafio, né? E aí ela colocou, vou até falar, para poder pegar limitar na casa de parentes, avós, né? Quando não é em casa, né? E aí a gente entra também um pouquinho, quando a gente começou a conversar, que é um geral, né? Quando a gente tem clareza, quando os adultos, né, no caso os pais, têm clareza de como funciona na casa, tudo fica mais fácil. Adorei tem um monte de coração subindo limite. Aí. O limite é a clareza, né? E a gente até falou assim, ó, limite. Toda criança... o limite é importante porque ela sabe que ela está segura, ela sabe o que esperar desse pai e dessa mãe, né? Ela sabe o que esperar dessa professora, desse professor, né? Ela sabe a rotina, os horários, isso organiza. Né? A gente lembra que falou do bebê, estou desfocada. A gente falou do bebezinho, que é tudo muita informação. Aí a criança entra na educação infantil. É muita informação de novo, ela já está mais pronta. Mas a rotina da escola, os limites, as regras de convivência ajudam. Aí ela vai para o ensino fundamental, a mesma coisa. Só que aí ela já está mais habituada ao ambiente escolar. Mas todo limite, rotina, regularidade, ser algo que acontece constantemente, também ajuda, dá segurança. Né? Uma criança que não sabe o que esperar dos adultos é assustadora, ela fica muito confusa, né? E aí a gente estava falando do desafio que a Rebeca falou uma coisa ótima, que é o bom senso dos adultos, né? Porque a pessoa... Diga aí, Rebeca, o que você... Na verdade, a questão falar uma linguagem só com a criança, e que a gente chegou no consenso que é muito difícil, principalmente quando falamos de, por exemplo, avós paternos, né? Avós maternos. Sim, aquele que não é sua mãe, por exemplo. Eu acredito que mais seja fácil muito mais me posicionar com minha mãe. Acredito que para a maioria né, com os nossos pais. Meu pai já faleceu. Com certeza. Para uma mamãe... Fiquei com a sogra. Né?
Porque assim como a mãe, até hoje, se fala algo, a minha orelha fica em pé, né? Então, se minha mãe fala algo ou comenta algo, é minha mãe falando, né? Eu discordo, tenho outras posições, mas eu pego as orelhas e fico em pé, né? Pela intimidade, né? Pela relação pai e filho, né? É muito mais fácil também para o pai falar para os pais falarem com seus pais, né? O pai falar com os avós paternos e a mãe com os avós maternos, provavelmente. Talvez a não ser numa situação que a relação é mais dificultosa por outros motivos, né? E aí a Rebeca falou, deveriam falar a mesma língua? Deveriam. É bom para a criança. E aí a gente levantou algumas questões, né? Tem uma questão de uma tentativa de falar a mesma língua, do bom senso de todos os adultos, né? As crianças, muitas vezes, algumas percebem... eu vou inventar aqui. O bom senso, Camila, foi algo que a gente acabou discutindo um pouco mais. É justamente isso. Se existem regras, né, na casa do papai e da mamãe, que o contato com os eletrônicos devem acontecer uma hora, por exemplo, e eu vou para casa da minha vovó e meu avô, a criança na casa da mamãe, ela já internalizou e aceitou aquilo. Foi um combinado, foi conversado, foi explicado, foi dialogado. E aí na casa da vovó e do vovô, eles ficam mais tempo que isso, 2, 3, 4 horas, acaba sendo, acaba burlando, né, aquilo que foi combinado com o papai, aquilo que foi combinado com a mamãe. Ao mesmo tempo, tem aquela contrapartida, né, de que é uma outra casa, então as regras lá acabam sendo diferentes, os mediadores lá são diferentes, têm pensamentos diferentes do nosso. Só que a criança, ela está sob os cuidados do pai e da mãe. Então, o querer desse papai e dessa mamãe deveriam ser respeitados, né? Isso na teoria. Vou pegar situações que já me apareceram na clínica. Não, peraí. É um alarme meu quando eu estava na época da escola, que era para começar a organizar o horário de dormir. Por exemplo, tem criança que consegue perceber que na casa... Eu vou botar um exemplo... Eu não consigo nem achar um exemplo pessoal aqui, eu vou inventar um aqui. Que na casa da avó e do vó, ela come assistindo televisão. Porque a TV está na sala, mas na casa da mãe, na casa dela, da mãe e do pai, papai e mamãe estando junto ou não, a gente fala muito mãe, mas também os pais também, né? Não. Então ela percebe e ela dá conta de separar, né? Né? A questão também entra um pouco no... mas o papai ou a mamãe só deixa eu ficar 1 hora. Aí nesse ponto, o adulto tem que ter um cuidado, assim, tá, mas aqui você pode ficar, não conte a eles não. Aí é uma embolação, né? Eu ia falar um palavrão aqui. O não conte a eles não é pedindo a uma criança que comece a mentir. E para os pais. Para as figuras importantes. Ou então, olha, aqui em casa a gente faz assim, não conte para a vovó. Também é muito ruim. Ou não conte para o vovô. Não importa o personagem aí. A gente até falou, não tem que entrar em disputa, né, Beca? Deixar a criança fazer tudo que ela quer não vai trazer mais amor a nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, nenhuma avó, a nenhum tio, nenhuma tia. O amor está lá. Né? A gente tem que regar todo dia, com afeto, com escuta, com interesse genuíno, quando eu comentei de perguntar dos jogos, né? Mas fazer para garantir o amor, ou para ter mais amor, não garantia de nada, não funciona. É muito mais confuso, porque lá na frente, quando você tiver que dar uma segurada maior, você não tem moral, como adulto. Né? E também não tira amor, limite não tira amor. Você não ama menos, porque você não é amado menos porque deu um não. Você pode ser você pode falarem que você é chata, realmente você foi. Quando eu não deixo minha filha fazer o que ela quer, eu fui chata. Tudo bem. Né? Faz parte do papel de educar. Teve uma... Eu mandei também, mandei no WhatsApp, né? Aí eu vou colocar
Uma amiga minha respondeu que é muito difícil quando a gente não está de férias, a gente está trabalhando, e os filhos estão de férias, que isso é muito difícil de conciliar. Eu tinha entendido quando ela mandou assim, que a gente não tem férias na função de pai e mãe. Né? Aí eu perguntei, é isso que você está falando? Ela disse, não, é porque eu não estou de férias e fulaninho tá. Ela disse, tá. Né? Concorda, é difícil para Dedéu. Então, assim, eu mesma aqui em casa vou procurar, eu sei que a Interlúdica tem colônia de férias, eu vou procurar espaços que ela possa brincar, são recomendações que a gente bote no ar livre. Meu prédio é um prédio mais antigo, não tem muita criança, não tem playground, é um prédio, não é condomínio. Então você vai procurando os recursos que tem. Não tenho família grande, quando pode, no Natal, encontrou um priminho, ficou feliz da vida. Então você procura os recursos que tem. Se não tiver, vai dando conta com um pouco que você acha que é pouco, com o que você tem, né? Mas, assim, ser chato não quer dizer que você não vai perder amor, não. O amor também tá lá. O que é pra estar lá, tá lá. Não é isso que vai... a segurança e a coerência é que mantém o amor, né? Nesse sentido. Deixa eu ver mais um pouco o que a gente falou. E por que é difícil sustentar? Eu já ouvi isso aqui em casa, eu não tenho nada para fazer. O que um ser humano que ganha brinquedo que eu nem preciso comprar, não tem nada o que fazer. Não, um ser humano é porque eu chamo assim às vezes, né? O pessoal morre de rir comigo. Um ser humano ganhou uma bonequinha de Natal do priminho. Pronto, já ganhou mais um brinquedo. Então, assim, eu brinco com os pais assim, pense aí, será que não tem mesmo o que fazer? Aí você como mãe e pai se acalma. Não é isso, não é que não tem o que fazer. Ele ou ela tem o que fazer. Aí a gente já se acalma. Pronto, já se acalmou, fica tudo mais fácil pro adulto, né? Então, assim, realmente não existe. Primeiro que não é que não tem o que fazer. Tá, não tô entediada. Tá, porque o que estava gostoso de fazer, eu cortei. Isso é quando a gente fala, encerrou o tempo de não sei o quê. Ela vê o YouTube. Não era algo que eu gostaria que ela tivesse tido acesso logo. Então eu falo, tá muito tempo no YouTube, que é na TV, né? O bendito YouTube. Vamos mudar para um filme, para uma série, para uma história, que é o Netflix. Mas que tem seriados, são histórias, né? Que eram os programas de TV que a gente via, os desenhos. Aí ela fala, não deu nada o que fazer, porque eu cortei o YouTube, que é o que ela acha massa, né? Que aí ela vê algumas youtubers, acho que ela está até desatualizada, espero eu. Ou eu estou na ilusão de que ela está desatualizada, mas eu acho que ela não conhece todos. Porque eu paro para assistir. Aí quando é bacaninha, eu digo que pode. Quando não é bacaninha, e se for o caso, eu bloqueio. Né? A gente tem que ser chato mesmo. E aí ela fala, tô entediada. E daí? Sinto muito. A vida é assim. Não tem horas que a gente não quer fazer uma coisa e não consegue? Não tem horas que a gente precisa entrar numa ligação, num call de trabalho também e não consegue? Tá bom. Então, assim, é aguentar. E é tão importante, né, que desde pequena aprender a lidar com a frustração, gente. A frustração vem em algum momento. Então a criança ela precisa estar preparada para esse momento. Ela precisa saber lidar com essa situação. Não deu nada para fazer. Primeiro que não é isso, né? Mas não vou entrar numa discussão, não estou em competição com ela. Certo? Aí você, não tem nada. Ai, meu Deus, não precisa falar mais nada. Ai, não tem nada. E agora? Aí eles se retam, né? Quando é mais velho, assim. Aí você vê que logo depois de um tempo, quando você não tem o que fazer, as ideias vêm. Aí ela já tá brincando com outra coisa. Não tá aqui, ela fez uma árvore que quando abre é uma boca. Ela deve ter visto em algum canal. Eu sei que tem um canal do YouTube que faz coisas. E aí ela sempre, quando tá vendo isso e dá uma parada no YouTube, ela faz as coisas. Né? Então, assim, um pouco... Educar é uma tarefa diária. A gente, de fato, por isso que eu entendi a minha amiga falando assim, que não tem férias de educar. Não tem. Né? Quem mais tô vendo aqui das perguntas? Olhando aqui um pouco do que a gente... Acho que a gente conseguiu falar. Ficou preocupada com o tempo, né? Oi? Educar não é uma tarefa fácil, é muito difícil e trabalhoso. Então, nem todos os pais, eles estão dispostos, né, a exercer o seu papel de pai e mãe, porque realmente dá trabalho.
fazer esse monitoramento que você cita, Camila, que você faz diariamente com Laila, e que eu sei realmente que você faz, porque a gente te conhece de uma trajetória mesmo, e que você dá essa devida importância ao processo, ao desenvolvimento, ao que ela tem contato, ao que é referência para ela, isso dá trabalho, agora, gente. Que um dia ou outro isso é trabalhoso. Você jogue tudo pro ar, tudo bem. Ninguém é perfeito. Eu também não sou. Mas que você tenha a constância e a regularidade, porque tem hora que a gente tá no limite. Teve dia que eu falei pra ela, quer ver uma coisa que eu já me vi fazendo e eu não faço? A gente estava não sei onde, em alguma situação, ela estava enjoada, não sei o quê. Ela pediu meu celular, ela não pega meu celular. Eu falei, eu vou lhe dar o celular, porque hoje estou cansada e eu quero ter sossego e você também merece sossego. Mas eu deixei claro que eu dei ali, ela me ganhou ali. Num joguinho que não valia a pena, assim. Mas assim, aí hoje a gente foi, Isso. Ela tá com sintomas de gripe, né? Aí a gente foi no Inoa, né? E aí a gente fez, ela me deu, daí, só que eu já liberei uma vez, né? Bem feito pra mim. Me dá o celular, eu falei, não. Aquele joguinho dos números é legal. E o joguinho do número soma, viu? Você vai somando e vai... Não. Mãe, eu digo, não. O celular é meu. Mas eu liberei já uma vez, mas com muita consciência comigo, porque eu tava liberando. E naquele dia tava demais. Eu não... Meio que chutei, tipo assim, sabe? Mas quando você tem a consistência, a regularidade é mais fácil tomar e voltar a dizer, não. Eu não dou o meu celular. Ela não pega meu celular, não pega o celular do pai. Ela pode pegar e tirar uma foto minha, sua, mas ela não pega. O problema, eu acredito que é quando essa regra, essa exceção se torna uma regra, né? E aí entra naquele jogo da barganha, que é péssimo. A criança vai fazer uma birra, né? Tá num ambiente social, um restaurante pode ser, e aí ela faz aquela birra porque ela sabe que vai conseguir o eletrônico, ela sabe que vai conseguir o celular, porque é uma tentativa dos pais de se ver livre daquela situação, né? E de não passar vergonha. Então é muito mais fácil chegar e entregar o celular. Então eu acho que acaba se tornando um ciclo vicioso mesmo, né? Se eu percebo que eu tenho esse tipo de comportamento e eu consigo que o pai, que a mãe me entregue o eletrônico, eu vou fazer sempre, né? Eu vou fazer sempre, porque eu vou conseguir o que eu quero. A gente também sabe para que amigo, para que pessoa a gente pede alguma coisa, pede carona, pede dinheiro emprestado, né? A Nayara, que é psicopedagoga, falou: educar é uma missão, não é fácil, porque somos referência, somos. E o que a gente faz fala mais alto do que a gente fala. Por isso que a constância é bacana, porque eu consigo voltar mais rápido para a rotina da minha casa, quando para o que eu acredito. Aí a gente está falando que cada família tem sua dinâmica e tal, mas é mais fácil voltar para a sua dinâmica quando você tem uma constância. Você tem a rotina, você pode sair da rotina. Qual é o efeito do fim de semana, né? Educação infantil tem segunda-feira, tem efeito fim de semana. E efeito pós-férias, né? As crianças vêm todas atrapalhadinhas, né? Mas elas retomam a rotina rapidamente, né? E quando é pequenininho, tem um efeito fim de semana de ficar grudado com papai e mamãe. Aí volta, chora. E aí vocês asseguram a gente, não, ela tá bem, ele tá bem. Né? Não é? Que eu acabo trazendo até para a nossa realidade da escola mesmo. Realmente, essa quebra de rotina causa impacto na segunda-feira. Exemplo, nós temos um projeto na escola de alimentação saudável. Cada família, ela age com relação à alimentação da sua criança, mas na escola eles não têm acesso à fritura, eles não têm acesso à gordura. Então, assim, quando eles chegam na segunda-feira, eles vieram de um final de semana, onde muitos pais, às vezes, tentam suprir a sua ausência da semana inteira, fazendo tudo que a criança quer. Então, se a criança pedir um salgadinho, eu dou. Se a criança pedir um refrigerante, eu dou. Então, quando eu volto na segunda-feira para a escola, eu acho que é até uma questão de paladar, isso aí eu precisaria até conversar com a nutricionista, eles estão super resistentes ao consumo de frutas, por exemplo. Porque eles comeram muito doce, muito chocolate, tomaram refrigerante, comeram salgadinho.
no final de semana. Tem isso, e quando a gente, mas ao mesmo tempo, com a rotina da escola, eles retomam. Como vocês mantêm a rotina, é mais fácil retornar, né? O Rebeca falou uma coisa aí, eu pensei em algo, agora me perdi, deixa eu lembrar aqui de uma... A gente está já no finzinho, né? Não sei, tem uma outra coisa da internet, que aí é mais uma coisa que, se a Rebeca estiver muito caída aí, me avisa aí alguém. Uma coisa que a gente vê muito, eu acho que a gente sente talvez mais nos... Eu vou chamar a Rebeca de novo no finzinho. A gente vê mais muito no consultório da psicologia, assim, os eletrônicos, eles não têm muita pausa. A televisão hoje em dia é bem menos do que tinha antes, porque hoje você pode pausar a TV e voltar. Eu já chamei Rebeca, deixa eu dizer, já chamei você, Rebeca. Já alguém falei que eu já chamei Rebeca? A gente pode pausar um programa, um filme e voltar. A gente, com a época da TV, não. Mas assim, então, não tem pausa, não tem espera, não tem intervalo. Eles aceleram, o filme está acabando, eles já passam para outro, já passam para o próximo episódio. Então, não tem aquela musiquinha de encerramento, eles querem acelerar muitas vezes a musiquinha do início. O que isso tem gerado nas crianças, que se observa também nas escolas? Vou mandar uma mensagem para a Rebeca. É uma questão do imediatismo. Os eletrônicos trazem a sensação de satisfação imediata, né? Ela caiu de novo, não foi? Eu vou chamar de novo. Vamos ver aqui. Eu estou procurando aqui, deixa eu botar na interlúdica. Convidei de novo. Já convidei ela de novo. E aí, quando a gente chega lá na frente e a gente fala a uma adolescente e tudo mais, espere, não pode ter tudo o que você quer. Ele vem de um histórico de vivência na infância em que essa satisfação das coisas foram imediatas. Então, ele tem muito mais dificuldade de aprender a lidar com isso. Eu estou dizendo, Rebeca, que os eletrônicos, em geral, eles dão uma sensação, eles dão um resultado imediato. Então, inclusive, não tem pausa nessas coisas. Eles botam música. Na passagem de uma fase para outra, às vezes tem música, não tem pausa. Isso. Então, você está ligado, você está constante estimulado e constante sendo satisfeito no lazer, no prazer, na diversão. Bacana. Mas, assim, é um imediatismo. E a gente vê isso muito no consultório, dificuldade, e isso começa a atrapalhar também, às vezes, as interações sociais das crianças, quando todas querem ser satisfeitas de imediato e estão sendo legítimas no pedido delas, porque o mundo oferece isso e a gente não deu uma mediada. Então, é importante dar uma mediada, porque esse adulto lá na frente, quando ele não for satisfeito, se você vê às vezes comentários, eu também gosto, eu trabalho com a questão da escolha profissional, e aí muitas vezes eu leio temas bacanas sobre os jovens adultos no mundo do trabalho. Quando o emprego não satisfaz, ele sai. Vamos ver até que ponto esse movimento dos jovens adultos... não, esse emprego não está bacana para mim, não é bom o suficiente para mim. Será? Será que todo emprego nunca será bom o suficiente? Eu estou trazendo reflexões, né, muito gerais. Não, esse chefe é muito mandão. Será? Você pode ter um chefe que a forma de gestão é muito autoritária. Inclusive, não deve ser bom para a empresa. Mas, assim, o imediatismo é uma satisfação imediata. Então, se a comida demora para chegar, se alguém fez uma comidinha que não está um pouquinho gostosa, uma reação de insatisfação que é normal, mas que é assim, ela vem com essa intensidade. E aí o escândalo é maior, da criança no shopping, da criança no restaurante. Isso. O escândalo, vou chamar de escândalo porque ficou mais fácil aqui, que é assim, e que assim a gente consegue manejar, ele vem assim. Isso, nosso momento histórico, não a cultura, traz esse imediatismo para todos nós. Só que eles estão em formação. E eles são umas esponjinhas, né? Eles pegam tudo, né? Então era uma outra coisa que você tinha falado, eu me lembrei eu anotei aqui para comentar. Eu não sei, daqui a pouco a gente deve cair, né? Oh, que legal, Nayara. Muito eu agradeço. A intenção é que vocês
façam assim, reflexões e tudo mais. Assim, pode, ó, eu não sei, a escola, o dia a dia é corrido e tudo mais, mas pode trocar ideia com a gente no direct, que estamos disponíveis, Verdade. né? Que mais? A gente fala muito de educação digital hoje, começando a falar disso, né? É uma outra coisa. Eu tenho um interesse bacana, muito grande nisso. Eu acho que a gente foi falando um pouco aqui de todo mundo, né? Quem mais? Alguém tem alguma pergunta? Estou aqui vendo assim, estou vendo a gente falar um pouquinho de tudo, Rebeca. Conseguimos responder, deixa eu ver as perguntas, eu não me lembro da colocação. Da mediação dos avós. Eu acho que tem uma outra coisa que eu trouxe. A gente pode talvez deixar claro. Olha, na casa da tia Rebeca, eles... Não, meu Deus, eu vou inventar uma besteira. Minha mãe não gostava do chacrinha. De uma outra época, mas eu vou falar. Ó, na casa da tia Rebeca, ela assiste chacrinha. Aqui em casa a gente não assiste. Mamãe e papai não acham bacana. Tanto que você vê que eu falei, a tia Rebeca assiste chacrinha, não a criança. Mas tia Rebeca assiste, eu digo, ela gosta. Verdade. Ela continua sendo uma tia maravilhosa. Já passei por essa, ela falou alguma coisa da família, eu falei, fulano, nem me lembro quem era, gosta. Mas você e papai não. Eu falei, não me lembro mesmo. E aí eu falei, mas, tipo assim, tia Rebeca continua sendo sua tia, você ama ela ama você. Agora nós temos formas de fazer ou de pensar diferente. Então, tia Rebeca gosta do chacrinha. Mamãe e papai não. Minha mãe não gostava do chacrinha, me lembrei dessa. Minha avó assistia luta no GEL, que era do SBT, Silvio Santos. Ela adorava ver mulheres lutando no GEL, era luta feminina no GEL. Eu achava aquele negócio doidão. Minha mãe acho que nem sabe que ela assistia, primeiro que eu não ia dizer que não gostava. Então, então a gente dizia, olha, na casa da vovó, da tia fulana, ou na casa do Dindindinda, aí também é um azar danado escolher um Dindindinda que desandou com você. Mas você coloca assim, e tenta conversar, e dizer que é a forma como você pensa, né? Porque é muito lindo ouvir que a minha filha E é importante que a criança... E que isso não né? É importante. E que isso não desmerece a vovó, o vovô, o tio e a tia. Lembrei. Tem um tio, eles é Guaraná. Isso. Eles tomam muito refrigerante. E aí eu falei que não, mas lá eles tomam. Fulaninho já toma. Eu digo, porque o papai e a mamãe de fulaninho tomam. Eles continuam sendo muito legais, eu gosto muito deles. A gente só pensa diferente. Aqui em casa a gente toma de vez em quando. Né? Não desmerece, eu continuo gostando muito do tio e da tia. Não tira o meu carinho, não tira meu afeto. Só que pensamos diferentes. Né? Então, nesse sentido, também é legal você... Porque você confirmou, a vovó continua sendo a vovó bacana, o vovô bacana. Porque tem o afeto, né? Nós pensamos diferentes. Né? Mais, deixa eu ver aqui. A questão da dificuldade. E é importante, até no processo de identidade da criança, é importante esse limite. Eu posso conviver tranquilamente com aquele que pensa diferente de mim, tudo bem. Nós não precisamos todos pensar iguais. Eu respeitar a ideia dele e ele respeitar a minha. Até para que a criança, ela também não se torne passiva sempre à ideia do outro. Sim. Essa ideia de que eu tenho que fazer igual para eu agradar. Ainda mais no mundo hoje que está mais intolerante com as diferenças. Está mais fácil cancelar e parar de convidar e de conviver do que conversar. Né? Né? Nesse sentido, é muito bacana. E é na prática, né? Você ensina isso na prática. Porque é um discurso abstrato, né? Aceitar as diferenças. Então, quando você mostra um exemplo para a criança de que tia Rebeca assiste Chacrinha e que a gente continua convidando tia Rebeca para todas as festas aqui em casa, mostra que a gente convive com pessoas que fazem, né? Que têm gostos diferentes. Né? Então, porque é um conceito muito abstrato até para o adulto, né? Não sei, assim, o Instagram não derrubou a gente, não.
Mas, não sei se tem aqui, tô vendo. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta que a gente tenha passado. Entrou um pessoal agora que vai no finzinho. A gente falou da relação com os eletrônicos, né? O objetivo foi trazer uma reflexão, assim, que não é o eletrônico, a mídia, o celular, eu estou com o celular aqui na frente, ou um computador, ou um tablet, ou o TikTok, ou o YouTube, ou o Instagram, né, que causa o problema, né? Na verdade, é a forma como a gente se relaciona com essas tecnologias e eletrônicos, né? Eu também trouxe de provocação a pergunta, assim, quando é uma criança, principalmente quanto menor a criança é, quem é que comprou? Quem é que ofereceu tudo isso? Porque não é a criança que compra, né? Então a gente... E o que a gente já tentou fazer, né? Acho que é uma outra pergunta. Salva a live que dá tempo. Se eu não salvar, não vai dar tempo? Nayara? Então eu vou salvar. A gente fecha para salvar, gente. Né? Uma outra reflexão é assim, o que a gente pode tentar e ir experimentando, né? Fazer do que só reclamar do eletrônico, né? Então acho que faz sentido o que a Nayara falou aí, porque eu já vi gente falando isso, né? Eu geralmente... Eu não sou a que coordena tanto do meu Instagram, estou mal acostumada, eu peço para os outros fazerem, que sabem melhor do que eu, né? Mas eu acho que eu fecho, né, Nayara? E ele pede para eu salvar, vamos fechar, né? Mas a ideia foi trazer essa reflexão, né? A relação da gente com os eletrônicos, dos nossos filhos com os eletrônicos, né? Um pouco nesse sentido. Né? E podem... É um tema tão não é, né? Mas eu acho que aí... Se deixar a gente fechar mesmo. É um tema gostoso. Eu vou fechar. Fiquem à vontade para me mandar mensagem no direct. Eu respondo. Agora eu vou dar atenção para a pequena. Mas amanhã, agora de noite eu sou mais mãe do que outra coisa, né? Mas eu sempre olho, sim. Não é no mesmo instante. Eu vou equilibrando as funções, tá? Agradeço a todo mundo que chegou, que participou. Prazer em conhecer todo mundo. Fico contente com a participação. Viu? Ó, Rebeca, beijo. Depois vou lá, que lá ela quer ver a escola nova. Eu não pude ver ainda, né? Porque ela quer ver. Também agradeço a todas e a todos, né? Tá lindo. Convido vocês para conhecerem o nosso espaço também, né? Quem tiver interesse. Nós estamos atuando, né? Com agora de hotelzinho, de colônia de férias. Então, viu? Sinta-se à vontade para ir. Rebeca, beijo todo mundo, viu? Aí tem uma Laila aí, ó. A minha com Y, a minha pequena. Beijo todo mundo. Vou fechar e vou salvar. Viu? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Com certeza que desejo encerrar a vida.